Quando Deus se cala, o silêncio que grita. Reflexão cristã e esperança. Se você está passando por um tempo de silêncio em que parece que Deus não responde, fique comigo até o final deste vídeo. No fim, faremos juntos uma oração especial. Uma oração para encontrar paz mesmo quando o céu parece quieto. Há momentos na vida em que o céu parece mudo. Você ora, busca respostas, clama com todo o coração. Mas tudo o que ouve é o eco do próprio silêncio. É como se Deus estivesse distante, observando de longe, sem dizer uma única palavra. E é nesse silêncio que nascem as maiores perguntas da alma. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele me esqueceu? Mas o que poucos entendem é que o silêncio de Deus não é um sinal de ausência. É uma forma de comunicação profunda, uma linguagem divina que só se compreende com o tempo. Quando Deus se cala, Ele não está longe, Ele está trabalhando, preparando e ensinando. E o que parece ser silêncio, muitas vezes é o som da transformação acontecendo dentro de nós. A espera é uma das provas mais difíceis da fé. Você já passou por aquele período em que tudo parecia dar errado? E mesmo orando todos os dias, nada mudava? Talvez você esperasse a cura de alguém que ama. Um emprego, um sinal, uma direção. E o céu permanecia em silêncio. Essa sensação de vazio é real e dói. Mas mesmo quando o silêncio parece insuportável, é ali que Deus começa a nos moldar. Pense em Maria e Marta, que clamaram a Jesus pela cura de Lázaro. Ele demorou a chegar e Lázaro morreu. Mas o atraso não foi descuido, foi propósito. O silêncio de Jesus não era falta de amor, mas preparação para um milagre ainda maior, a ressurreição. Assim também acontece conosco. Quando Deus se cala, Ele não está negando, está preparando algo que vai além da nossa compreensão. O silêncio é um dos instrumentos mais poderosos que Deus usa para nos ensinar. Ele nos convida a amadurecer espiritualmente, a depender menos das respostas imediatas e mais da confiança inabalável. Quando Ele se cala, está lapidando nossa fé como o fogo refina o ouro. Abacuque clamou a Deus por respostas em meio à injustiça, mas ouviu apenas: o justo viverá pela fé. Às vezes, Deus não fala porque quer que aprendamos a andar pela fé, e não pelos sentidos. É nesse terreno silencioso que Ele fortalece nossas raízes. O silêncio divino não é castigo, é crescimento. É a escola da confiança, onde aprendemos que a fé verdadeira não depende de palavras, mas de presença. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa de Deus se cumprir em Isaque. Durante esse tempo, ele enfrentou dúvidas, frustrações e silêncios profundos. Deus não respondia quando ele queria, mas cada dia de espera
estava construindo uma fé capaz de sustentar o impossível. O mesmo acontece conosco. O silêncio de Deus é o solo onde a fé germina. Quando ele não responde, está perguntando: você ainda confia em mim, mesmo sem entender? Esse é o verdadeiro teste. E quando respondemos com perseverança, como Abraão, o silêncio se transforma em testemunho. Porque no tempo certo, o que parecia silêncio se revela como resposta perfeita, não no nosso tempo, mas no tempo dele. Quando o silêncio se prolonga, a mente começa a sussurrar mentiras. Deus te esqueceu. Suas orações não têm valor. Você está sozinho. É nesse ponto que muitos desistem. A ausência de resposta pode se transformar em desespero se não for compreendida com maturidade espiritual. Mas a verdade é que Deus nunca abandona os seus. Mesmo quando o sentimos distante, Ele está mais próximo do que imaginamos. Jó viveu isso. Perdeu tudo, clamou, e Deus permaneceu em silêncio por um longo tempo. Porém, quando finalmente falou, revelou um propósito muito maior do que o sofrimento. O silêncio de Deus não é rejeição, é proteção contra decisões precipitadas. É como o silêncio de um pai que observa o filho aprender. Ele não intervém porque quer que o filho cresça. Deus fala de muitas formas, e uma delas é o silêncio. Quando Ele não responde, está nos ensinando a ouvir com o coração. Às vezes, a resposta está nas circunstâncias, nas pessoas ao nosso redor, ou até no tempo que passa. Imagine alguém que ora pedindo para voltar a um relacionamento antigo, mas o tempo se encarrega de mostrar que aquilo não era amor, e sim dependência. O silêncio de Deus foi a resposta. Ele fala através do não, fala através da espera, fala quando tira algo e fala quando não permite. A questão é: estamos ouvindo? A linguagem do silêncio é sutil, mas profunda. Exige calma, discernimento e fé. Quem aprende a entender o silêncio de Deus descobre uma forma mais madura e íntima de relacionamento com Ele. Nem toda oração sem resposta é perda. Muitas são livramentos. Quantas vezes oramos pedindo algo que parecia bom, mas que depois se mostraria uma armadilha? Deus vê o que nós não vemos. Ele enxerga o amanhã e nos protege no hoje. José, vendido pelos irmãos, poderia ter pensado que Deus o abandonara. Mas aquele silêncio era a rota da promessa. Se Deus tivesse impedido a venda, José nunca teria chegado ao Egito, nem salvado sua família da fome. Às vezes, o silêncio dele é um não, disfarçado de misericórdia. É a forma divina de nos livrar do desastre que não enxergamos. Então, se Deus se calou, talvez Ele esteja te protegendo de algo que ainda não aconteceu. E um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que o silêncio foi o maior ato de amor. Esperar em Deus é uma das maiores provas da fé. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A paciência espiritual não é passividade,
é confiança ativa. É continuar orando, crendo e agindo, mesmo quando nada muda. É acreditar que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando o nosso parece demorado. Moisés esperou 40 anos para cumprir sua missão. Davi foi ungido rei, mas viveu anos fugindo antes de reinar. Ambos aprenderam que o silêncio de Deus é um campo de treinamento da alma. A paciência transforma a dor em sabedoria. E silêncio em direção. Quem espera com fé não perde tempo, amadurece para o propósito que virá. O silêncio de Deus pode ser o momento mais fértil para o nosso crescimento interior. Quando Ele não fala, é a hora de aprender a ouvir de outras formas. É nesse espaço de silêncio que descobrimos quem realmente somos e o quanto dependemos dele. É quando o barulho do mundo se cala, que a voz do Espírito pode ser ouvida em nosso íntimo. Use esse tempo para se fortalecer. Ore, mesmo sem sentir. Louve, mesmo sem vontade. Leia a palavra, mesmo sem entender, porque é na perseverança silenciosa que nascem os maiores milagres. A fé que amadurece no silêncio se torna inabalável. O que antes era dor se transforma em testemunho. Deus não está te punindo, Ele está te preparando. O silêncio é a ponte entre a promessa e o cumprimento. Na Bíblia e na vida real, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que enfrentaram o silêncio divino. Ana orou por anos pedindo um filho e parecia que Deus a ignorava, até que nasceu Samuel, um profeta destinado a mudar a história. Davi, ungido rei, passou anos fugindo, questionando onde estava Deus, até compreender que o trono exigia maturidade espiritual antes da coroa. E até Jesus, no jardim do Getsêmani, clamou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o céu permaneceu em silêncio. Mas foi nesse silêncio que a salvação do mundo foi selada. Cada um deles aprendeu que o silêncio de Deus nunca é vazio. É cheio de sentido, mesmo quando não entendemos. Se Deus ficou em silêncio com você, talvez Ele esteja escrevendo algo eterno através da sua dor. Depois do silêncio, vem a revelação. E quando Deus fala, tudo faz sentido. As lágrimas ganham propósito, o tempo de espera se transforma em sabedoria, e o coração compreende que cada segundo de silêncio foi essencial para o amadurecimento da fé. Deus fala de várias maneiras, através de uma palavra, um versículo, um encontro, uma paz inexplicável. E quando Ele fala, você entende que o silêncio foi apenas o intervalo entre o seu clamor e a resposta perfeita. O tempo do silêncio é o tempo da construção. E quando a resposta vem, ela não apenas muda a situação, muda quem você é. Por isso, quando Deus se cala, espere, porque o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E a resposta dele sempre chega no momento exato, nem antes nem depois, no tempo perfeito. Se você está passando por um tempo de silêncio, não desista. Deus não te abandonou. Ele está te ensinando a confiar mesmo quando não há som. O silêncio dele é cheio de amor, cheio de propósito e cheio de esperança.
Continue orando, continue crendo, continue firme, porque o mesmo Deus que parece calado hoje será aquele que te exaltará amanhã diante de todos. Lembre-se, o silêncio de Deus não é o fim, é o prelúdio de um novo começo. Senhor, mesmo quando não te ouço, ajuda-me a confiar em ti. Que o teu silêncio fortaleça a minha fé e me ensine a esperar com esperança. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe nos comentários. Mesmo em silêncio, eu confio em Deus. E ore comigo. Senhor meu Deus, às vezes o teu silêncio parece pesado demais. Há momentos em que oro e não ouço resposta. Em que espero e nada muda, mas hoje eu escolho confiar que o teu silêncio também é amor. Tu não estás ausente, Senhor. Tu estás ensinando-me a esperar, a crescer, a te ouvir com o coração. Mesmo quando não vejo, tu estás agindo. Mesmo quando não sinto, tu estás perto. Pai, acalma minha alma quando o medo tentar falar mais alto. Dá-me paciência para entender que o tempo certo é o teu e não o meu. Renova a minha fé, Senhor, para que eu não desista no meio do caminho. Que eu aprenda a te adorar, mesmo sem respostas, e a te amar, mesmo no silêncio. Porque eu sei que o teu silêncio não é ausência, é preparo. Tu estás moldando o meu coração, fortalecendo a minha fé e construindo algo muito maior do que eu posso imaginar. Obrigado, Senhor, porque mesmo calado, tu ainda falas. Mesmo quieto, tu ainda cuidas. E mesmo quando tudo parece parado, tua mão continua se movendo a meu favor. Em nome de Jesus, amém.